Estamos de volta com o Justiça Cidadã, o programa que leva o juiz até a comunidade. E você sabe, você pode participar do Justiça Cidadã mandando dúvidas ou sugestões para o e-mail justiçacidadã@diariosp.com.br. E hoje nós vamos retomando o nosso tema, que é o Juizado Especial Cível. Doutor Jamil, por exemplo, se a pessoa recebe um cheque sem fundo, ela pode entrar direto no juizado para cobrar esse cheque? Pode sim. A lei dos juizados permite a execução de títulos extrajudiciais. O que é isso? São cheques, nota promissória ou duplicatas que a pessoa recebe e não são devidamente pagas. Então, imagine você ter um cheque de R$100, R$200 que a pessoa passou sem fundos. Você pode ir sem advogado novamente, porque esse valor é baixo, até 20 salários mínimos, e ingressar em juízo para fazer essa cobrança, sem nenhuma custa, e aí é mais fácil receber dessa pessoa. E que tipo de provas que a pessoa pode fazer no juizado? Além de levar testemunhas, ela pode fazer algum outro tipo de prova? Por exemplo, se a pessoa comprar um iogurte e ela está comendo, ela encontra dentro do iogurte um pedaço de plástico. Basta uma prova testemunhal ou ela pode levar outro tipo de prova ou pedir para o juiz produzir outro tipo de prova? As provas no juizado são permitidas quase todas, né? Em geral, hoje em dia, quase tudo se resolve com prova documental. Por isso que é importante você documentar tudo o que você faz. Então, vamos falar, por exemplo, você está no supermercado e vê um produto podre ou consumiu ele podre, tira uma foto, isso é uma prova documental, que vai garantir que realmente foi feito. Agora, o que não é permitido no juizado é perícia. Então, qualquer questão que envolva perícia, por exemplo, acidentes de trabalho. Se você se machucar, tiver uma lesão dentro do seu ambiente de trabalho, essa é uma das causas proibidas no juizado, porque necessariamente você vai precisar ingressar no juízo comum. Então, qualquer prova é permitida. Em geral, são documentos. Isso é importante que as pessoas façam. Quando faz um negócio, qualquer que seja, manda a pessoa escrever que pagou alguma coisa para outra, para ter aquele recibo ou o recibo demonstrando uma dívida, porque senão você vai ficar sem um documento, e isso é muito importante, porque a maioria dos processos são resolvidos só com provas documentais mesmo. Agora nós vamos para as ruas para saber quais são as suas dúvidas. Agora quem pergunta é você. Eu tenho uma microempresa, se eu tiver algum problema eu posso entrar no juizado especial? Boa pergunta. Essa é uma das introduções que modificou a lei dos juizados. Hoje em dia, você que tem uma microempresa pode ingressar no juizado, porque em regra, quem pode ir ao juizado é a pessoa física, então são nós pessoas normais. Agora, se você tiver uma microempresa, também hoje em dia permite. Isso, grande parte das nossas empresas são micro. Então, também evita essa questão toda de, por exemplo, uma cobrança de um cheque que não foi pago, você contrata um advogado, você tem que pagar as custas, daí você pode ir direto no juizado e ingressar lá, inclusive fazendo esse pedido de balcão diretamente para o funcionário do juizado. E o condomínio pode propor a ação também? Eu vejo muitos condomínios ingressando em juízo comum quando eles poderiam ir até o juizado realmente, porque é permitido ao condomínio cobrar as dívidas do condomínio no juizado. Então, você que é síndico, que tem um pequeno condomínio, cuida de um pequeno condomínio, não há necessidade de ter um advogado se a dívida do condomínio for até 20 salários mínimos. Se tiver até 40 salários mínimos, também é permitido. Ou melhor, qualquer valor no juizado de dívidas de condomínio você pode cobrar, não tem esse teto de 40 salários mínimos. Agora, é também legal a gente lembrar, né, que o condomínio também pode usar o pré-processual do Sejusc, né, que foi o que você colocou, né? Perfeito. Tudo que cabe no juizado, ou até mais do que cabe no juizado, cabe no Sejusc. Esses centros judiciários de solução de conflitos, que foram recentemente introduzidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eles têm algumas unidades na capital, e isso é facilmente achado numa busca qualquer de internet. Você verifica onde você pode ir lá e fazer os pedidos para ver se resolve. Essa fase pré-processual é muito importante, porque às vezes as questões se resolvem porque as pessoas nunca conversaram.
E ali na frente de um terceiro, ele paga. E ações de condomínio, em geral, as pessoas geralmente pagam porque se você realmente não pagar a dívida de condomínio, você perde o seu próprio imóvel. Isso é uma das causas de perda do próprio imóvel. Então, além da importância de pagar, quando vai na frente de um conciliador ou de um juiz, você resolve essa questão. E quem é o conciliador? Na verdade, ele é um funcionário do tribunal, um funcionário do juiz? Os conciliadores são pessoas que, na prática, acabam sendo estagiários de direito ou advogados que trabalham na comarca e que se predispõem a ser conciliadores. Eles auxiliam a justiça e fazem com que entendem o assunto, e a vantagem é porque ele é imparcial. Ele só ouvindo uma história, como um amigo vem contar para você uma história e tem alguém só ali para intermediar. Ele vai saber o direito, vai saber contar para você e tentar resolver o conflito. Mas isso, lógico, não afasta de você não chegar a um acordo e levar a questão até o juiz de direito. E as questões que envolvem consumidor também podem ser propostas no juizado? Podem. As questões de consumidor, até 40 salários mínimos, ou seja, quase 30 mil reais, você pode ir no juizado. E é muito comum isso. Por exemplo, você compra um refrigerador e esse refrigerador vem estragado e a loja demora, começa a enrolar você para trocar essa geladeira. Então, assim, você pode ir lá e já fazer esse pedido no juizado. Qualquer questão envolvendo o consumidor, até 40 salários mínimos é permitido. E pode ser feito o pedido também com danos morais? A pessoa pode pedir danos morais no juizado? Pode. Os pedidos são ilimitados no juizado enquanto a essa questão do dano moral. Se você limitar 40 salários mínimos, não tem problema. O dano moral pode ser pedido. Nem sempre ele é cabível, mas aí o juiz vai analisar o seu caso concreto. Então, acho que é melhor a gente esclarecer quando que cabe e quando não cabe o dano moral, né? Dá para dar uma explicação mais ou menos do que é o dano moral? O dano moral não é um aborrecimento, não é um sabor que você teve no dia a dia. É realmente um dano moral, ou seja, que ofende, uma questão, por exemplo, que você sai ofendida por alguma questão e aí, por exemplo, um caso muito comum é a negativação, né? Você um dia vai fazer uma compra numa loja e descobre que seu nome está negativado, né? E fala, mas eu nunca fiz essa compra nessa loja. Então, você vai entrar com uma ação, por exemplo, no juizado, pedindo danos morais de 40 salários mínimos, e para que seja ressarcido esse dano que você sofreu, porque seu nome foi veiculado nos cadastros de maus pagadores e você se sentiu ofendido. Isso é um típico caso de dano moral presumido, que você não precisa nem de prova, apenas da sua negativação. Então basta só ter sido negativado e já está configurado então o dano? O entendimento hoje em dia é que basta a negativação para configurar o dano moral. Então não adianta só passar nervoso, por exemplo, você ficar pendurado no telefone lá no atendimento da empresa de telemarketing que fica, vou resolver seu problema, 10 minutos cai a ligação, você liga de novo, não, estou te transferindo para outro setor, 10 minutos cai de novo, isso não configura dano moral, não é só a irritação que a pessoa passa. Isso, aí vai depender de cada juiz. Em geral, a irritação só não é um dano moral. Mas dependendo se houver abuso do direito, se a pessoa te deixou lá esperando mais de uma vez, prometeu fazer alguma coisa em tal tempo e depois não fez, é uma das formas que pode ser interpretado como dano moral. O dano moral acaba sendo, depende de cada juiz, na verdade, interpretar isso, se naquele caso específico a pessoa sofreu dano moral. Agora, ligar uma vez, duas, não gera dano moral, mas eventualmente no seu caso específico pode ter gerado por qualquer constrangimento. Você, por exemplo, você perde uma passagem aérea, você deixa de ser informado de alguma coisa que era necessário para resolver seu problema. E hoje, você falou de passagem aérea, hoje existem os juizados nos aeroportos, né? Isso foi muito divulgado durante a Copa. Como é que funciona? Que tipo de reclamação que pode ser feita nesses juizados? É feito na hora, audiência? Então, nos juizados que há nos aeroportos, por exemplo, você chega, a passagem estava marcada para aquele horário e você não consegue embarcar porque teve o famoso overbooking.
você já pode se dirigir diretamente lá nos juizados que estão dentro dos aeroportos e resolver a questão de imediato. É resolvido, tentado resolver lá, ou pelo menos já iniciar porque como as duas partes estão lá presentes, você e a companhia aérea, eles já tentam resolver isso, talvez já saia uma conciliação. Então, na verdade, como a companhia aérea já está no aeroporto, não precisa esperar citar, nada disso, já chama uma pessoa, um representante lá na hora para tentar resolver? Isso, a vantagem é essa, porque você faz a reclamação e já é chamado alguém da companhia aérea para tentar resolver esse problema no momento. E muitas vezes, né, é mais interessante para a companhia resolver o problema do que discutir, né? Porque além do custo de ter que contratar um advogado, a companhia vai precisar contratar, não é? Ainda tem todo o desgaste para a imagem, né, da empresa, que um monte de ação pode gerar, não é isso? Isso aí. As empresas aéreas, elas têm feito muita conciliação perante os juizados de aeroportos para tentar reduzir as ações judiciais. Quando a pessoa ela entra sem o advogado, ela pode ingressar com reclamação sem o advogado e a outra vai na audiência de conciliação, não dá o acordo, né? Então ela vai ter que se defender. Essa defesa ela tem que fazer através de advogado ou ela pode também fazer oralmente ela mesma? Como é que funciona a defesa? Se por acaso você recebeu mandado de citação na sua casa, uma cartinha de citação, né, falando para você comparecer ao juizado, você também não há necessidade de ter um advogado, da mesma forma. Como eu disse, até se o valor da causa for até 20 salários mínimos. Desse modo, não há necessidade de ter advogado. E se você não fizer a conciliação, haverá audiência de instrução e julgamento. E na audiência de instrução e julgamento, o juiz vai ouvir as duas partes e vai pegar as provas de todos vocês e você vai poder contestar o pedido, ou seja, vai dar a sua versão dos fatos sobre o que aconteceu. Aí não há necessidade realmente de um advogado. E o que acontece se, por exemplo, eu recebo a carta de citação, mas eu nem vou? Isso é importante. Você tem que comparecer ao juizado, porque senão ocorre um fenômeno jurídico chamado revelia. Revelia nada mais é do que tudo que a pessoa chegou lá no juizado e falou sobre o que aconteceu, ou seja, o que ela descreveu, os fatos, ser considerado verdade. Então, o juiz simplesmente vai dar uma sentença julgando, na maioria das vezes, procedente o pedido, porque a outra pessoa não compareceu. Então, é importante você comparecer, porque senão você vai ser considerado rével, ou seja, você vai perder a ação. Isso é bem importante, hein? Mas nós vamos continuar discutindo sobre isso depois do nosso intervalo. Fique aí, nós voltamos já.